E se tudo que você aprendeu sobre o início da civilização estiver errado? E se há mais de 12 mil anos antes mesmo da agricultura existir, seres humanos já estivessem construindo monumentos gigantescos, esculpindo símbolos na pedra e enterrando seus próprios templos como se estivessem tentando esconder algo no futuro? Fica até o final desse vídeo porque o que você está prestes a ver não é apenas uma descoberta arqueológica, é uma possível reescrita da origem da humanidade. Eu te convido a ficar até o final, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e nos diga qual assunto você gostaria que a gente abordasse aqui. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Durante décadas a história parecia simples. Primeiro o homem caçava, depois plantava, depois construía. Mas em um planalto árido a sudoeste da Turquia, um lugar chamado Karangatep está desafiando essa lógica. Evidências mostram que esse sítio arqueológico datado de aproximadamente 11 a 12 mil anos atrás revela estruturas monumentais construídas antes da agricultura organizada, sugerindo que a sociedade complexa já existia nesse período. Isso muda tudo, porque se essas estruturas vieram antes da agricultura, então talvez não tenha sido a comida que criou a civilização. Talvez tenha sido a crença, talvez tenha sido o ritual e talvez tenha sido algo que ainda não entendemos. Entre essas estruturas arqueológicas encontram-se pilares gigantescos em forma de T, alguns deles esculpidos diretamente na rocha. Mas foi uma descoberta recente que mudou completamente o jogo. Um desses pilares possui um rosto humano esculpindo o primeiro exemplo desse tipo já encontrado nesse contexto arqueológico. Olhos, mandíbulas e expressão. Não é apenas uma escultura, é como se pela primeira vez o homem estivesse tentando se representar, ou talvez representar algo de si mesmo. Isso levanta uma questão inquietante. O que exatamente eles acreditavam estar olhando de volta para eles? Karanhantep não foi construída de forma tradicional. Ela foi escavada diretamente na rocha. Estruturas inteiras foram talhadas no calcário, formando camadas e espaços monumentais integrados ao próprio terreno. Isso exige planejamento e coordenação e intenção. É então que surge a pergunta inevitável: como sociedades sem escrita organizaram esse nível de construção? Por que isso não aparece improviso? Isso parece um projeto. E talvez o mais perturbador de tudo: por volta de 8.000 a.C., o local não foi destruído. Não foi abandonado por colapso. Ele foi deliberadamente enterrado, preenchido e selado pelos próprios habitantes. Como se alguém tivesse decidido ver que aquilo não deveria mais ser visto. Mas por quê? O que existia ali que precisava ser ocultado? Karanhantep não apenas revela o passado, ela revela uma possibilidade desconfortável. E se a história da civilização não começou como pensamos, mas foi interrompida, enterrada e esquecida? A Câmara dos Gigantes e o Homem de Urfa. O Despertar dos Colossos, a estrutura de 2,3 metros. Se o tópico que estabelece Karanhantep quebrou o paradigma do tempo, o tópico que estabelece que ele se expande o entendimento sobre a representação humana em escala monumental. Em 2023, os arqueólogos removeram as últimas camadas de sedimentos de uma estrutura circular central e revelaram o que hoje é chamado de Gigante de Karanhantep. Trata-se de uma estrutura antropomórfica de aproximadamente 2,3 metros de altura, esculpida em uma única peça de calcário. Diferente das muitas representações neolíticas anteriores, esta figura apresenta um nível incomum de detalhamento anatômico. A estrutura apresenta costelas proeminentes, clavículas definidas e mãos que envolvem o próprio corpo, possivelmente um gesto simbólico relacionado à proteção, ritual ou poder. O rosto, a face,
Possui uma expressão austera, com órbitas oculares profundas. Estudos de iluminação sugerem que a escultura pode ter sido concebida para criar efeitos visuais específicos sobre a luz do fogo. O cruzamento de interpretações historiadores sugerem que as costelas expostas podem simbolizar morte, ascetismo ou transformação ritual. Outras interpretações fora do consenso acadêmico associam essa característica à tradição mitológica sobre seres de grande estatura descritos em diferentes culturas antigas. A conexão com o homem de Urfa, uma linhagem de pedra. Para compreender a revelação de Kara-Hantep, é necessário estabelecer a conexão com o chamado Homem de Urfa, descoberto em 1993 e datado de cerca de 9.000 anos antes de Cristo. O Homem de Urfa era considerado uma das mais antigas esculturas humanas em tamanho natural. A estátua de Kara-Hantep é mais antiga e significativamente maior, com cerca de 2,3 metros em comparação aos aproximadamente 1,8 metros da escultura de Urfa. A semelhança visual, ambas apresentam mãos posicionadas na região abdominal e características estilísticas semelhantes, como a ausência de minimalismo na expressão facial, o que pode indicar simbolismos ritual. A questão interpretativa é: se a evolução artística fosse linear, esperasse um aumento progressivo da complexidade. No entanto, a presença de uma escultura mais antiga e mais monumental levanta hipóteses sobre variações culturais, funções diferentes ou possibilidades de mudanças nas tradições simbólicas ao longo do tempo. A Câmara dos Pilares e a engenharia de reprodução ou poder. Adjacente à estátua, existe uma câmara esculpida diretamente no leito rochoso, contendo múltiplos pilares em forma, e os pilares não foram inseridos no solo, foram esculpidos a partir da própria rocha, exigindo remoção controlada do material ao redor. A cabeça humana, no final da câmara, há uma escultura de cabeça humana voltada em direção aos pilares, sugerindo uma possível relação simbólica entre os elementos. A análise de especialistas à interpretação mais aceita associa o espaço a rituais de fertilidade ou simbolismo de reprodução. Outras hipóteses exploram possíveis significados astronômicos ou cosmológicos, embora não haja evidência conclusiva de alinhamentos com as constelações específicas. E o mistério dos gigantes na mitologia local? Ao cruzar dados arqueológicos com tradições culturais da região da Anatólia e do Crescente Fértil, surgem narrativas sobre seres de grande estatura em mitologias antigas. Os relatos simbólicos e mitológicos de diferentes culturas mencionam entidades de grande porte associadas à criação, conhecimento ou poder. Esses relatos não são considerados evidências históricas diretamente, mas refletem construções simbólicas recorrentes na experiência humana. A acústica das estruturas. Testes realizados em ambientes semelhantes indicam que estruturas esculpidas na rocha podem gerar ressonâncias acústicas específicas. No entanto, não há comprovação científica de que essas frequências tenham sido utilizadas para manipulação física de matéria ou efeitos extraordinários. A diferença entre a altura média estimada das populações neolíticas de aproximadamente 1,60 m e a escala das esculturas levanta interpretações sobre representações simbólicas, divindades ou hierarquia social. E o DNA da pedra? E o ritual da despedida? A precisão anatômica da escultura sugere um conhecimento observacional detalhado do corpo humano. A tese dos registros em sociedades sem escrita formal, esculturas podem ter funcionado como meio de transmissão simbólica, representando proporções de identidade ou conceitos culturais. Assim, como em outras estruturas do sítio, a câmara foi deliberadamente preenchida com sedimentos e pedras, preservando os elementos internos por milênios. Este ato pode estar relacionado a práticas rituais de encerramento, de transformação cultural ou reorganização do espaço simbólico.
A tecnologia antediluviana, o corte na rocha viva, a engenharia subtrativa e o desafio da dureza. O maior desafio técnico de Karan-Hantep não reside no que ele foi construído, mas no que foi removido. Diferente das estruturas como Stonehenge ou as pirâmides de Gizé, onde blocos foram transportados e empilhados, Karan-Hantep representa um exemplo de arquitetura subtrativa. O que isso significa? Os construtores não transportaram os pilares. Eles esculpiram a rocha ao redor deles, salas inteiras foram talhadas diretamente no calcário, deixando pilares e estruturas emergindo do próprio leito rochoso. A natureza do material, o calcário da região, apresentava resistência suficiente para exigir esforços técnicos significativos em sua escavação, especialmente considerando ferramentas disponíveis no período. O conflito de interpretação arqueológica indica o uso de ferramentas de sílex e obsidiana, amplamente encontrados no sítio. No entanto, surge um questionamento recorrente. A obsidiana, embora extremamente afiada, é também frágil. Isso levanta discussões sobre o ritmo do desgaste das ferramentas e o volume necessário de instrumentos para executar a escavação em larga escala, a precisão das marcas e a geometria das câmaras. Análises visuais das estruturas revelam padrões que indicam controle técnico no processo de escavação. O padrão de sulcos. Algumas superfícies apresentam marcas relativamente uniformes, sugerindo repetição controlada de movimentos durante o entalhe da rocha. A geometria. As câmaras apresentam formas circulares e proporções consistentes, indicando planejamento prévio e possível uso de métodos de medição rudimentares. Embora não haja evidências de ferramentas mecanizadas, a regularidade das formas aponta para a organização técnica e o conhecimento empírico acumulado. O mistério da acústica e a frequência das ressonâncias. Alguns estudos exploratórios analisam o comportamento acústico das estruturas esculpidas em rocha. Ambientes fechados e curvos podem naturalmente ampliar frequências sonoras específicas, criando o conceito de ressonância. Estruturas antigas em diferentes regiões do mundo apresentam propriedades acústicas semelhantes, embora cada caso deva ser analisado individualmente. Não há evidências conclusivas de que essas estruturas tenham sido projetadas com precisão científica para manipular frequências específicas, mas a acústica pode ter desempenhado um papel em experiências rituais ou sensoriais. Hipóteses e limitações. Algumas hipóteses propõem o uso de choque térmico para auxiliar na fragmentação da rocha. A avaliação é que esse método pode gerar fraturas e alterações visíveis na superfície. No entanto, muitas áreas escavadas apresentam acabamento relativamente uniforme, sugerindo predominância de técnicas mecanizadas. Há interpretações especulativas que sugerem o uso de tecnologias avançadas ou ferramentas metálicas. No entanto, não foram encontradas evidências arqueológicas que confirmem essas possibilidades. A construção de estruturas diretamente na rocha pode estar associada a fatores ambientais e funcionais. O período final do Dryas recente foi marcado por mudanças climáticas significativas, embora o impacto de eventos específicos ainda seja debatido na comunidade científica. Escavar na rocha oferece estabilidade estrutural e proteção contra variações ambientais, podendo refletir estratégias adaptativas dessas populações. No entanto, a complexidade técnica de Karan-Hantep sugere um avanço elevado de organizações de planejamento e conhecimento prático desenvolvido ao longo de gerações. O culto ao crânio e ao DNA proibido. A obsessão craniana, mais que um ritual, é uma assinatura. Escavações recentes identificaram fragmentos de crânios humanos associados aos níveis mais profundos de ocupação em Karan-Hantep, sugerindo práticas simbólicas complexas relacionadas ao corpo humano. O culto ao crânio neolítico. Em diferentes regiões de neolítica há evidências de práticas envolvendo crânios humanos, frequentemente interpretadas como formas de culto aos ancestrais ou rituais simbólicos.
As marcas da intervenção, alguns crânios apresentam perfurações artificiais associadas à prática conhecida como trepanação, além de marcas lineares que podem estar relacionadas à manipulação pós-morte. As evidências das deformações cranianas artificiais são conhecidas em diversas culturas antigas onde o formato do crânio era alterado intencionalmente desde a infância por motivos sociais, culturais ou simbólicos. Essas práticas podem estar associadas à identidade social, status ou crenças espirituais, embora suas motivações exatas variem entre culturas. Um laboratório genético da antiguidade? Algumas interpretações especulativas sugerem que Kara-Hantep poderia ter sido um ponto de interação social biológica entre diferentes grupos humanos. O alinhamento com que os pilares foram revestidos e a simbologia pode indicar associações com linhagens e continuidade da espécie. Hipóteses biológicas. Estudos em sítios neolíticos mostram variações genéticas entre populações da época, resultado de migração e interações entre grupos humanos. No entanto, não há evidência exclusiva de práticas de seleção genética intencional no sentido moderno. Os textos antigos e tradições simbólicas, como os relatos presentes em literatura apócrifa, mencionam seres que transmitiam conhecimento à humanidade. Essas narrativas são interpretadas como construções simbólicas e não como evidências históricas diretas. O mistério da cabeça do mestre na parede. A presença de esculturas e cabeças humanas integradas à rocha indica um possível foco simbólico na representação da cabeça. Em diversas culturas antigas, esse culto era associado à identidade e à memória e à essência do próprio indivíduo. A manipulação e a preservação de crânios podem ter desempenhado um papel ritual possivelmente relacionado à ancestralidade ou à continuidade simbólica do grupo. O selo contra o futuro. Por volta de 8000 a.C., o sítio foi deliberadamente preenchido com sedimentos e detritos. O processo despreenchimento contribui para a preservação das estruturas internas ao longo de milênios. O ato de enterrar estruturas pode estar associado a práticas rituais de encerramento, mudanças culturais ou reorganização do espaço. As razões exatas desse processo ainda são objeto de estudo e debate na arqueologia. Kara-Hantep representa um dos mais complexos conjuntos arqueológicos do período neolítico. As evidências indicam que a sociedade desse período possuía um nível avançado de organização simbólica, social e técnica. A complexidade das estruturas dos rituais e das representações sugere uma evolução cultural significativa, ainda em processo de compreensão. Kara-Hantep amplia o entendimento sobre as origens da civilização, mostrando que o desenvolvimento humano pode ter sido mais diverso e sofisticado que modelos lineares tradicionais sugerem. A teoria do dilúvio e a cicatriz do Dryas recente. Para compreender o contexto de Kara-Hantep é necessário observar as mudanças climáticas ocorridas aproximadamente 12.800 anos antes do presente, durante o evento conhecido como Dryas recente. O evento culminou com um período abrupto de resfriamento global, identificado em registros de núcleos de gelo da Groenlândia, sedimentos em diferentes regiões do planeta. Algumas teorias sugerem que esse evento pode ter sido influenciado por impactos extraterrestres. No entanto, essa hipótese é amplamente debatida e rejeitada por grande parte da comunidade científica que aponta explicações relacionadas à mudança na circulação oceânica e processos terrestres. Kara-Hantep surge posteriormente a um período de estabilização climática, indicando uma fase de reorganização ambiental e humana. O evento climático pode ter influenciado em transformações sociais, estimulando novas formas de reorganização e adaptação. Arquitetura subterrânea e a estratégia e as funções da época. A escolha de esculpir estruturas diretamente na rocha pode estar relacionada a fatores ambientais e culturais. Estruturas subterrâneas oferecem estabilidade térmica, proteção contra ventos e maior durabilidade estrutural. Esse tipo de construção
pode refletir estratégias adaptativas diante de um ambiente de transformação, sem necessariamente indicar funções defensivas extrema. Representações esculpidas podem estar associadas à cosmologia, mitologia ou observação da natureza, sendo interpretadas de diferentes formas. A conexão com Platão e Atlântida. Relatos de Platão mencionam a Atlântida como uma civilização avançada, que teria desaparecido milhares de anos antes de sua época. A coincidência cronológica e os tempos indicam uma data aproximada que coincide com o final do último período glacial e o início do Holoceno. Alguns autores propõem conexões entre esses relatos e eventos climáticos reais. No entanto, essas associações permanecem especulativas e não são conhecidas como evidências diretas e históricas. O selo de 8000 a.C. e o enterro deliberado. Por volta de 8000 a.C., o sítio foi intencionalmente preenchido. O preenchimento das estruturas contribuiu para a preservação dos elementos arquitetônicos ao longo dos milênios. Esse tipo de prática pode estar relacionada a rituais de encerramento, e as motivações exatas permanecem desconhecidas e continuam sendo investigadas. A interpretação final é a continuidade e a complexidade do que é encontrado em Kara-Hantep. Representa um marco importante para o entendimento das sociedades do início do Holoceno. As evidências indicam que comunidades humanas desse período já possuíam organização social simbólica e técnica mais complexa que anteriormente se imaginava. O desenvolvimento humano não segue necessariamente uma linha simples e linear, podendo envolver múltiplos caminhos, adaptações e transformações ao longo do tempo. E se tudo isso não for apenas sobre o passado, mais um aviso: Kara-Hantep não é só uma ruína esquecida, é um sinal de um registro silencioso de que a civilização pode atingir o auge e desaparecer. A ciência ainda debate o que aconteceu no evento do Dryas recente, um período real de mudanças climáticas extremas, enquanto hipóteses mais radicais falam de catástrofes maiores e ciclos que podem se repetir. Mas uma coisa é certa: algo aconteceu, algo grande o suficiente para mudar o rumo da humanidade. E talvez não tenha sido a primeira vez. E se você quer entender o que foi perdido, o que foi escondido e o que pode estar voltando, se inscreva agora, porque nos próximos vídeos a investigação não para aqui. Ela só está começando.